Rômulo, Oi. eu gostaria que você comentasse, na fatologia você fala da minimização das extrapautas. E na paradoxologia, você comenta também que a maxi-assistência do algoritmo é empregada pelo ser desperto durante a assistência a partir da sinalética. E eu vejo que esse algoritmo, ele precisa ser conduzido com uma flexibilidade extrema, porque nunca se sabe a hora de quebrar, porque a gente não sabe a extrapauta, o extrafísico, as demandas interassistenciais. Como você vê o emprego disso e a flexibilidade, a abertura, seguir o fluxo, seguir a seta? Eu vejo assim, Malu. No caso aqui da primeira coisa que você colocou, que é dentro da fatologia, né? A minimização, né, das extrapautas. Eu coloquei, se for olhar, você vai ver que eu coloquei praticamente logo em seguida da questão da conduta padrão organizada. Então, quer dizer, a maneira como eu vejo, né? A pessoa que já tem uma conduta padrão mais organizada, ela tende a diminuir as extrapautas, ou seja, ela não vai ficar tanto ao revés daquilo que vai acontecer. Então, quando a extrapauta aparecer, ela tem mais possibilidade de saber lidar melhor com aquilo. Então, é a maneira como eu vejo. Agora, nessa condição da questão da sinalética, eu acho que é exatamente a sinalética é que dá essa condição dessa flexibilidade, porque a sinalética vai dar certinho para a pessoa o que é que ela deve seguir e o que ela não deve fazer, né? Então, agora eu acho que a pessoa não pode achar, que vai determinar a sinalética com apenas um caso, que esse é um problema sério, né? Então, assim, a pessoa tem que fazer um monte de experiências, um acúmulo de experiências, que vai fazer com que ela, a partir daquele acúmulo de experiência, ela chegue à conclusão, olha, nessa situação, toda vez que a minha sinalética apontar tal coisa, o melhor eu fazer é esse, né? Então, vai muito por essa condição. Quando aparecer um negócio diferente, ela vai ter que pensar e vai ter que se conectar com a equipe extrafísica sempre, para ter mais ou menos a ideia, a inspiração do que deve ser feito. Isso se ela tiver o parapsiquismo para efetuar essa conexão. Exato. Eu vejo o exemplo dos manuais de procedimentos. Nós temos os manuais de apoio ao professor, manuais de procedimentos. Então a pessoa se agarra com aquele manual, que é um algoritmo, e ela vai para a sala de aula toda empenhada em seguir o passo a passo, às vezes até as palavras escritas naquele manual. E isso cria uma imensa dificuldade da pessoa interagir. É como se ela falasse assim, olha, não me atrapalha que eu estou muito ocupada com esse manual, não tenho tempo de te assistir, fica para um outro momento. Então, essa condição a gente vê muito acontecer. Como é que pode, qual é a técnica que você daria para a pessoa saber tanto seguir aquele algoritmo, aquele manual, aquela sequência de procedimentos, o protocolo, vamos colocar assim, e ao mesmo tempo, quando é hora de quebrar o protocolo, com a maior naturalidade em prol de um bem maior. Aí eu vejo que entra muito a questão da intencionalidade, porque se a intenção dela e o foco, né? A intenção e o foco. Se a intenção da pessoa é ajudar a outra, então o foco dela tem que estar voltado para o outro. Se ela sentir qual é a necessidade do outro, aí ela vai saber melhor que ela não tem que seguir aquele manual, ou seguir o que está prescrito ali. Por isso que é importante essa questão da sinalética, a conexão com a equipe extrafísica, para ela saber qual que é a melhor opção a ser adotada. E às vezes a pessoa vai errar também, né? Eu acho que a pessoa tem que considerar que o erro faz parte. Ou seja, aí tem a técnica da tentativa e erro, né? Exatamente para a pessoa saber que não necessariamente a gente vai acertar sempre, né? Agora, isso que a Malu está falando também é o processo da insegurança da pessoa, né? Ela se agarra naquilo porque é uma forma dela ficar mais segura, né? Tem isso também, né? O algoritmo usado para... Fica mais segura, mas entre aspas, Entre né? Porque aspas, na hora claro. que aparece a situação realmente diferente, aí não adianta nada. Aí é que ela vai ser posta à prova, né? Também a quebra do algoritmo ela é importantíssima. Que a pessoa vem naquela sequência. Se ela não quebrar, fizer a mudança de bloco naquela hora, estava tudo certo que ela estava pensando. Mas estava tão certo que não tem criatividade alguma. Então, é a questão de anestesiar a criatividade e a verpom em função de um algoritmo perfeito, correto, positivíssimo. Agora, olha, você é impressionante, sabe, Romulo? Eu acho que a nossa Minerva deve estar aplaudindo o seu trabalho. Eu vejo, por exemplo, que só na página 7 você falou em regra 3, falou em regra da numerologia, o binômio padrão regra,
E o crescendo operação, regra, método, algoritmo. Mas tem uma coisa que está faltando. Em nome do Arlindário e do meu povo de Roma, eu queria saber onde está o remo? Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Já tive até apelido por causa disso. Sempre. Desde criança. Porque isso aí, né? Isso aí eu não posso falar, porque se eu for seguir o que está escrito na lenda... Vamos fazer um algoritmo de pesquisa do remo. Pela lenda, a situação do remo não foi boa. É melhor não falar. Rômulo e o Rêmulo. Rômulo, aqui no ar, Djalma. Parabéns aí pelo verbete, como colega aí de profissão. Me sinto muito bem representado hoje. Parabéns, cara. Só uma coisinha que você estava comentando ali do algoritmo e da evolução do algoritmo, né? Isso que a professora Amalo falou, ela corrobora, eu acho, mais com o algoritmo do que vai contra, né? Processo de reraciocinar, rever, reanalisar e agregar experiência para robustecer o processo do algoritmo e não é verdade, abandonar a ideia de que o algoritmo possa ser a solução para aquele elemento. Em cima do que o algoritmo é só uma solução temporária. Exato. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos dizer assim, enquanto você não encontrou solução melhor, aquela é a solução. Mas, às vezes, um problema, como eu falei, um problema tem várias soluções diferentes. Tem vários caminhos que você, inclusive, pode chegar até na mesma solução. Isso vai dar, cada um vai dar um algoritmo diferente. E tem uma hora que ele caduca totalmente, que a gente tem que jogar então ele fora. Tem que ter esse discernimento. Mudar. Rômulo. Dentro do tema aqui, o que o Djalma está falando, eu também concordo. A gente poderia interpretar que a pessoa utilizou o algoritmo errado na medida em que ela considerou o MAP como uma regra absoluta. Exato. E não como um apoio. Perfeito. Nesse ponto também eu gostaria de acrescentar o seguinte, que cada caso é um caso. E que, às vezes, os algoritmos têm que ser respeitados pelas condições específicas do processo. Daí o outro ponto, que é justamente verificar permanentemente a validade desse algoritmo, que são duas coisas diferentes. Porque o fato de deixar a porta aberta de que todo algoritmo pode ser quebrado, dependendo das condições do sistema que está se analisando, isso pode levar a graves erros, desculpe. Então, o negócio principal é que cada caso é um caso. Tem algoritmos que são feitos meticulosamente para ser cumpridos em uma determinada ordem. Caso, por exemplo, vocês podem ver isso no filme Apolo 13, justamente quando eles fizeram o procedimento de volta para a Terra, que o algoritmo tinha que ser perfeitamente respeitado, senão corriam o risco de não voltar. Então, o que eu quero deixar claro é que todo algoritmo tem que ser periodicamente verificado para verificar justamente sua validade. Mas cuidado com isso aí. Todo algoritmo tem que ter firmeza, que não significa rigidez. Por isso que eu coloquei na antolimologia rigidez procedural. No caso, por exemplo, isso aí que você está falando tem a ver de novo com aquela condição das pré-condições do algoritmo, que é aquilo que eu falei. Todo algoritmo, quando você vai aplicar um algoritmo para resolver um problema, você tem que verificar se as condições que estão ali, que na verdade são os dados de entrada, se eles atendem às condições que você quer. Se aquilo não atende, então é porque você não pode usar. Então, o que acontece muito é a pessoa pressupor, né, que uma determinada coisa é verdade antes de usar o algoritmo e aquilo não é verdade. Aí o resultado não sai como ela espera. E ela fica querendo colocar a culpa no algoritmo, né? E, na verdade, o algoritmo não está errado. É a pessoa que não verificou antes. Olha, isso aqui não pode ser colocado porque essa condição não é verdadeira. Né? Então, ela tem que estar sempre verificando, na verdade, se as condições necessárias para o algoritmo ser utilizado, se elas são adequadas ou não. Né? Agora, só aproveitar que esse embalo, fala um pouquinho aqui na fatologia, na página 7, na 7ª linha, a minimização de soluções ad hoc. Eu acho que isso também vai clarear bem esse processo. Tem a ver, sim. Né? Isso é um termo comum até em computação, o pessoal fala, isso é uma solução ad hoc. Então, ad hoc quer dizer o seguinte, é uma solução que só funciona para aquele caso, não funciona para nenhum outro, não serve para você usar, não dá certo. Né? A gente fala da minimização, porque, em geral, quando você está buscando fazer um algoritmo, você está, de alguma forma, tentando resolver uma gama maior de problemas, não um problema só.
Não só aquele caso, aquela instância específica, né? Então você está tentando achar uma coisa mais genérica, né? Essa é a ideia que está por trás do algoritmo. Mas quando não é possível, né? Aí tem que se adotar uma solução ad hoc. Não tem outra saída. Quer dizer, você vai ter que fazer um negócio que só funciona para aquele caso, não funciona para mais nenhum outro. Isso seria essa condição. Agora, a minimização é exatamente o que se procura com os algoritmos, é tentar minimizar isso, né? De alguma maneira. Não sei se ficou claro. Eu entro de novo com o lateropensene, pensamento divergente, que essa é que é a minha especialidade. Você vê no caso da Recim, no caso da impactoterapia, no caso da cosmoética destrutiva, esses elementos que eu citei, todos são quebras de algoritmo. Então, você faz a quebra do modelo mental para poder chegar naquela renovação da pessoa. Então, a gente saber usar essas duas variáveis, sabendo que nenhuma delas te dá segurança absoluta. Quando é a hora de aplicar o processo repetitivo sequencial, vamos dizer, o protocolo, e quando é hora de usar isso aqui. Eu vejo que um dos maiores impeditivos da Recim é o algoritmo da Robex, que a pessoa adotou, ela tem uma rotina, está tudo bem, ela está até feliz daquele jeito. No entanto, você chega com a impactoterapia, você quebra aquele modelo, faz a cosmoética destrutiva até certo ponto, para ela poder recriar uma nova realidade, ela fica sem chão, mas ela vai precisar de criar outro Embora modo nesse de caso, ser. eu acho que ela não sei se ela estaria bem dentro do algoritmo, eu acho que ela estaria mais em looping, talvez. É verdade. Looping. Eu acho que Talvez looping. quem está aplicando esteja Até mais certo no ponto, algoritmo, looping. ela não tem Como você pode saída, afirmar vamos dizer, que ela não? não tem Looping. saída. Concordo No com caso você. é... Mas Romulo. acho que é bom considerar essas variáveis para a gente não ficar preso no modelo certinho, que tem uma regra, que se você seguir todos aqueles passos bonitinhos, você vai chegar a algum lugar que você pode ter a surpresa de não chegar a lugar nenhum.